Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 7 de setembro de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 33 minutos aqui na cidade de Jaú. E nós estamos estudando do referido livro, o livro 2, no seu capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. A questão é a de número 136A. Se todos estiverem com seus livros abertos, nós podemos começar. Ok. Muito bem. Questão de número 136A. O corpo pode existir sem a alma? Resposta dos espíritos, sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Aqui há algumas informações nessa resposta que nos remete lá ao livro A Gênese, que é o último livro da codificação, que é quando ele afirma que antes do nascimento não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Por quê? Lá na Gênese, eles ensinam, os espíritos superiores ensinam, que o perispírito se une ao corpo molécula a molécula. Isso destrói aquela teoria dos chakras, que muito espírita novidadeiro gosta, né, do tal dos chakras, né? Adoram falar dos chakras e tal, e não existe chakra nenhum, não existe centro de força, não é? Existem ligações mais fortes do espírito com o corpo em função da manifestação que este faz através do seu corpo. Uns se manifestam mais através dos músculos, outros se manifestam mais através do cérebro, e assim sucessivamente. E de conformidade com a manifestação, com o uso que ele faz do seu corpo, aquele centro, aquela localidade no seu corpo, ele é mais utilizada, vamos dizer assim. Apenas isso, né? O tal do chakra é lá para indiano, para o hinduísta, e não para espírita. Espírita não tem nada a ver com chakra, né? Ele continua ensinando o seguinte: ao passo que, após o estabelecimento dessa união, e ela se estabelece no momento do nascimento, ela se completa no momento do nascimento, né? Ela vai se completar no momento do nascimento, quando o espírito ele vem à luz, ele nasce, depois de 9 meses de gestação, ele está ligado inteiramente ao seu corpo físico, né? Não é aos 7 anos, como gostam os romances, né? Muito romance ensina que a união do espírito com o corpo vai se dar somente aos 7 anos de idade e que, por isso, o espírito está mais sujeito a informações e a influência dos seus pais e tal. Isso é conversa fiada, não tem nada disso, né? Lá na Gênese, procurem lá, estudem lá, e vocês vão verificar que a união do espírito com o corpo, através do seu perispírito, que se dá molécula a molécula, essa ligação acontece integralmente até o momento do nascimento. Quando o espírito nasce, quando ele vem à luz, essa integração já está totalmente completa. Eles, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele. Morreu o corpo, essas ligações, molécula a molécula, vão se rompem totalmente, e a alma, o espírito que está ali encarnado, deixa aquele corpo. É uma ferramenta
que deixou de ser útil. Apenas isso, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, porque a vida orgânica, ela não depende do espírito. Ela depende de um fluido chamado fluido vital. Lá, aqui no começo deste livro, que nós estamos estudando hoje, ele ensina a respeito dos fluidos. Vai ensinar de uma forma mais profunda lá no livro A Gênese. Mas aqui também ele dá assim ele passa por este ensinamento, mostrando que fluido vital, que é uma transformação do fluido universal, ele é que dá vida ao corpo animal. Então, todos os animais, todos os seres vivos possuem fluido vital. E nós, como participamos do mundo animal, pelo nosso corpo físico, também temos fluido vital. O nosso corpo físico é animado por este fluido. Não é? Então, para que o corpo viva, não há necessidade de ter ligado a ele necessariamente um espírito. Enquanto esse corpo tiver fluido vital, ele estará vivo. É claro que não por muito tempo, porque ele não vai ter utilidade nenhuma, e nada na natureza é feito ou existe sem que seja rigorosamente útil, ou que tenha uma utilidade bastante grande. O professor Brandão está perguntando como acessar sem ser pelo YouTube. Pode ser pelo Google Meet, viu, professor? Se o senhor mandar o seu e-mail para mim, o senhor pode mandar para contato@culturaespiritajaú.com.br. Eu vou repetir, contato@culturaespiritajaú.com.br, e aqueles que mandarem o seu e-mail para este e-mail que eu acabei de citar, receberão um convite no momento da transmissão. A gente manda um convite para cada um, tá? E todos recebem esse convite e poderão pedir acesso à transmissão. E nós atendemos a essa solicitação e as pessoas participam pelo Google Meet, como é o caso do Alexandre, nesse momento, que é o único que está participando. E como eu falei no começo da nossa transmissão, eu acho muito interessante, porque ela permite, assim, um olho no olho, vamos dizer assim, né? Uma interação... Uma interatividade muito maior. Muito maior, evidente. Muito maior do que o YouTube. O YouTube é muito bom, né? Porque ele transmite com uma qualidade muito boa, a imagem e tudo mais, estabilidade é muito grande e tal, mas esse olho no olho, nada substitui isso. Por isso que eu sou muito fã da sala, vamos dizer assim, onde as pessoas estão ali, olho no olho, interagindo, uma sentindo a emoção da outra, né? Nada substitui isso. Mas o Google Meet faz isso de uma certa forma com muita qualidade. Então, todos vocês que quiserem mandar o seu e-mail, pode escrever aí no chat mesmo, que depois eu copio, e mando para vocês, no próximo encontro de estudos, eu mando um convite para que vocês possam entrar pelo Google Meet, tá bem? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, ele diz aqui, ele arremata a resposta dizendo o seguinte: a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Esse negócio de zumbi, isso é tudo história, conversinha aí de filminho de Hollywood, né? Não existe zumbi nem coisa nenhuma, né? O espírito, ele, para habitar um corpo, este corpo tem que ter vida orgânica para poder servir ao espírito. O corpo só tem um propósito. O propósito do corpo físico é didático, é ensinar ao espírito a melhorar-se, a fazer progredir a sua moral e a fazer progredir a sua inteligência, principalmente a inteligência, principalmente, que é o principal, não é? Com inteligência nós ganhamos em discernimento, não é? E com discernimento nós vamos reunir aí a capacidade de distinguir entre o que é bom para nós e aquilo que não é. Por isso que a vida orgânica tem esse propósito, de permitir que o espírito lide com as coisas da vida, interaja com o seu próximo, com o seu semelhante, para poder fazer progredir a sua inteligência.
e a sua moralidade, é claro. Mas a moralidade, ela fica aí, no caso do nosso planeta, para um segundo plano, vamos dizer assim, né? Moralidade ele vai adquirir lá em planetas como Júpiter, aonde os espíritos saem daquele planeta para virem inspirar o bem a espíritos como nós, por exemplo. Né? Eu não estou dizendo aqui que nós não progredimos moralmente, não é isso, por favor, não vão entender dessa forma. Eu estou dizendo que o progresso aqui, ele acaba induzindo o espírito a resolver problemas. E para resolver problemas, ele precisa utilizar a sua inteligência, ele precisa aprender e ensinar. É claro que nesse meio ele vai entender que ele precisa progredir moralmente. Mas primeiro ele progride intelectualmente, para depois, discernindo com mais qualidade, ele possa progredir moralmente. A questão de número 136b, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta: uma massa de carne sem inteligência. Por quê? Porque inteligência é atributo do espírito. E espírito não é matéria. Espírito é um ser incorpóreo. Então a inteligência, pensamento, e depois desenvolvido por um pensamento já em outro patamar, a vontade, estão todas no espírito. Lembrança, memória, tudo aquilo que nós reunimos em nós, todo o nosso conhecimento pertence ao espírito e não ao corpo físico, muito menos ao perispírito. Aquela história de reencarnar com marcas do passado e tal, isso é tudo conversinha de romance também, não tem nada a ver com aquilo que ensinam os espíritos superiores. Tá? O espírito é o que é. Se ele reencarna muito rapidamente, como foi o caso do meu pai, por exemplo, 6 anos depois do desencarne, ele reencarnou, ele vem com uma forte pressão, vamos dizer assim, da sua personalidade anterior. Então ele demonstra aquilo. O meu pai demonstrou claramente ser ele. Claramente. Não teve dúvida nenhuma. Chegou para minha irmã e falou assim: eu sou o pai, você é a filha. Falou para a mãe dele. No dia 2 de agosto, chegou para minha irmã e falou assim: cadê o meu bolo de aniversário? Mas, filho, você comemorou seu aniversário no dia 1º de abril. Não, meu aniversário é hoje. Meu pai fazia aniversário no dia 2 de agosto. E assim sucessivamente. Foram várias manifestações em que ele demonstrou claramente ser a reencarnação de meu pai. Então, esta força que exerce a personalidade anterior sobre o espírito reencarnado é em função da pequena diferença entre o desencarne e o reencarne do espírito. Fora isso, e isso é uma influência direta do espírito e não do corpo, né? Fora isso, todo o resto é balela. Tá bem? Se o espírito demorar para reencarnar, ele pode reencarnar com uma personalidade completamente diferente da que ele teve na sua última encarnação, embora ele tenha tendências à violência, tendências à agressividade, tendências a determinado tipo de comportamento, ele veio para corrigir, né? Apenas isso. Só um detalhe, quer dizer que o espírito, quando reencarnar, ele pode reencarnar com características diferentes do que ele tinha? Sim, porque a função do estado de erraticidade, do fato dele estar livre, sem corpo físico, também é didática. Por isso que os animais não têm estado de erraticidade. Não existe animal no mundo dos espíritos, diferentemente do que dizem os romances, não é? Não existe animal. Questão de número 600 do Livro dos Espíritos. Depois que nós acabarmos os nossos estudos, vão lá no Livro dos Espíritos, questão de número 600, e vocês vão ver que não existe animal no mundo dos espíritos. Por quê? Porque o animal, a inteligência dele é muito parca, é muito iniciante. O estado de erraticidade tem um propósito claro, que é didático. É de permitir ao espírito aprender em horas aquilo que ele levaria anos para aprender como encarnado. Então, por que o mundo progride tecnologicamente, por exemplo? Porque nós, ao desencarnarmos, decidimos por uma encarnação, seja ela qual for,
e vamos a outros mundos, a outros planetas, como desencarnados, aprender determinadas tecnologias. Reencarnamos e aplicamos esses conhecimentos ao reencarnar. Às vezes levamos uma vida inteira para fazer isso, né? A proposta de uma encarnação, por exemplo, mas fazemos. Né? Então, esta é a proposta da vida em estado de erraticidade. É o de aprender, é didático, este é o propósito. Não é? Por isso que o espírito, se ele demora muito pouco para reencarnar, ele não vai conseguir se livrar da sua maneira de ser, da sua última encarnação, vamos dizer assim. Especialmente os espíritos, como meu pai, tinha uma personalidade muito forte, um ser muito inteligente, embora com estudos, o seu banco escolar aqui foi muito pequeno, né, teve muito pouco tempo de escola, de escolaridade, né, mas a sua personalidade era muito forte, era muito presente, era uma pessoa séria, honesta, comprometida com a família, com o trabalho, etc. Então, quando ele reencarnou com essas características, muito fortes. Né? Não sei se vocês já viram, por exemplo, alguém, eu mesmo sou assim, alguém botar a mão no banco do passageiro para dar ré no carro e olhar para trás. A maioria de nós olha pelo retrovisor. Né? Então, o garoto, com 3 aninhos de idade, mais ou menos, ganhou um carrinho desse de brinquedo, né? E ele foi dar ré no carro, e minha irmã observou e falou, pô, que história é essa? O garoto botou a mão assim, olhou para trás, para poder dar ré no carrinho. Quer dizer, características do meu pai, características de quem fazia isso. Meu pai dava uma ré em linha reta em 100 metros no carro. Era um exímio motorista, né, de carro. Então, são características fortes que o espírito, através da qual o espírito demonstra categoricamente que ele está reencarnado. E isso pode acontecer. E é uma coisa que demonstra, que nos dá indícios de que a reencarnação é de tal pessoa. Né? Eu tenho casos aqui em Jaú, que como a gente é espírita e já estuda o espiritismo há algum tempo, a gente observa muito a conversa das pessoas, e há pessoas que sabem que a gente é espírita, vem contar determinadas coisas e tal. Tem reencarnação aqui de pessoas que eu conheci, por exemplo, nessa encarnação, estão reencarnadas como seus netos. Né? Há um caso aqui de um amigo muito próximo, não era espírita, mas muito próximo, uma pessoa muito séria, muito honesta, muito trabalhadora e tal, que está reencarnado como neto dele. Né? E deixa claro isso. Não esconde, não, deixa claro. Também uma reencarnação recente. Desencarnou e reencarnou, assim, de uma forma muito rápida, muito breve, né? Brandão, ele colocou esse interrogação. Esse o que, Brandão? Eu não entendi. Por favor, explique melhor. É pelo Google Meet, viu? Você mande, por favor, o seu e-mail para mim, eu lhe mando um convite, por favor, tá bem? Você colocou esse interrogação e eu não consegui entender. Esse o quê? Então, você havia perguntado se o espírito pode mudar a sua personalidade. Pode sim, porque ele fica tanto tempo em estado de erraticidade, ele aprende tanta coisa nova, ele muda o seu foco, ele muda a sua maneira de pensar, ele muda a sua maneira, a maneira pela qual ele vai encarnar o seu próximo, ele vai encarar o seu próximo, encarar as instituições, por exemplo. Há espíritos que encarnam para mudar para melhor as instituições. Olha que, quando eles perguntam lá qual é o propósito da encarnação, aqui no Livro dos Espíritos, ele vai responder, entre outras coisas, ele vai responder isso. Né? É esse o propósito da encarnação. O espírito tem que fazer parte, né, da criação, né, para melhorar, para ajudar na melhoria do planeta onde ele habita. Então, é esse o propósito mesmo. Por isso que ele tem que mudar. Ele tem que procurar melhorar e aplicar essa melhoria na sua encarnação futura. Por isso que ele pode reencarnar com uma personalidade completamente diferente da que ele tinha na sua última encarnação. Aliás, só encarna num planeta
como o nosso, por exemplo, que tem interesses aqui, viu? Ninguém encarna aqui porque acha que o nosso planeta, como de longe ele é azul, né? Ou dizem que ele é azul, ele reencarna porque acha bonitinho. Não, ele vai reencarnar no nosso planeta porque ele tem interesses aqui, há espíritos aqui que ele ama, ou com os quais ele tem algum débito, e ele precisa encarnar para desfazer esses enganos, não é? Cumprir ou ressarcir esses espíritos do mal que ele pode ter causado, ou ressarcir-se do bem que ele tenha feito, ser ajudado no seu progresso espiritual, do bem que ele tenha feito. Então ele tem algum interesse aqui, né? Interesse sempre no sentido do progresso espiritual, não é interesse financeiro, não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com dinheiro, tá bem? Vamos lá. R$ 136, não acabamos de ler a resposta total, né, da 136. Uma massa de carne sem inteligência, né? Tudo o que quiserdes, menos um homem. Isso. Então, um corpo sem alma é nada. É apenas uma massa com vida temporária, muito temporária, a gente pode dizer, né? Tá, como acessar sem ser pelo YouTube? Esse a outra maneira. Antigamente nós transmitimos também pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas há muito pouco acesso, como há muito mais acesso no YouTube e pelo Google Meet, né? Então a gente resolveu manter somente essas duas plataformas, tá bem? Então, se quiser enviar o seu e-mail, a gente pode mandar esse convite para o amigo no Google Meet. Questão de número 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Resposta não. A resposta é curta e grossa. Não. O espírito é indivisível. Por isso que nós somos individualidades, né? E não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes, né? E ele pede para que nós nos reportemos ao livro dos médiuns, no capítulo da bicorporeidade e transfiguração. Ele vai dar uma explicação melhor a esse respeito, não é? Mas, de qualquer forma, não. O espírito não pode encarnar-se em dois corpos simultaneamente. Questão de número 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Resposta simples, questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Kardec, ele se defrontou com muito antagonismo na época dele, com muitas teorias diversas. Ele mesmo tinha pensamentos diversos, ou muitas vezes divergentes dos espíritos, e ele teve a humildade, né, embora fosse um intelectual da mais alta categoria, de se submeter a esses ensinamentos, aos ensinamentos dos espíritos, né? Por isso que conseguiu conquistar para nós essa filosofia. Questão de número 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica e emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Isso que é importante, né? No começo deste livro, Kardec coloca lá o dicionário espírita, como nós devemos nos referir a determinadas coisas, né? Mas o ser humano, ele gosta de palavras rebuscadas, né, e tal, para dizer que é mais moderno, então ele fala em psicografia, né, ao invés de médium escrevente, porque médium escrevente é muito fraco, né, então tem que ser psicografia. Então, coisas que o vale, né, que vai por aí. Kardec acrescenta a seguinte explicação a esta resposta dos espíritos. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam a alma
Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da influência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entender quanto às palavras. Aqui tem uma nota de rodapé, que é ver, é um rodapé de Kardec mesmo, ver na introdução ao estudo da doutrina espírita a explicação sobre a palavra alma. Nós acabamos de nos referir, né? Vai lá no começo desse livro aqui, aliás, quem quiser o Livro dos Espíritos com a tradução do professor José Herculano Pires, que é esse que nós usamos para estudar, é só pedir que a gente manda aí por e-mail ou pelo WhatsApp o link, vocês podem baixar em PDF para acompanhar os estudos e também para se instruir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pati, boa noite, dando uma fugida para prestar minhas considerações. Boa noite, Pati, bem-vinda, viu? Prazer tê-la conosco aqui. Muito bem, questão de número 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Resposta, isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Ele está chamando aqui o perispírito de fluido intermediário. É preciso entender aqui o que é fluido intermediário. O perispírito é um fluido material. O perispírito é matéria. E ele é que se liga ao corpo, molécula a molécula. O espírito não se liga ao corpo. Aliás, ele não está dentro do corpo, ele perpassa o corpo. Né? Ele se liga ao corpo, molécula a molécula. O fluido vital tem por propósito dar vida ao corpo, não ao espírito, ao corpo, nem ao perispírito, ao corpo. Ele dá vida ao corpo, o perispírito se une à matéria, ao corpo físico, molécula a molécula, recebe as impressões do mundo material e transmite via perispírito para o espírito. Então o espírito vai se dar conta de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor quando encarnado. E quando ele quer agir sobre o corpo, o espírito emite ordens para o perispírito, que as transmite via nervos, músculos e tudo mais, para o corpo físico, que vai agir sobre a matéria. Então, o espírito sempre se utiliza, encarnado ou não, do seu perispírito para interagir com a matéria. É por isso que nem os espíritos puros prescindem do perispírito. Todos têm perispírito. É claro que de uma forma diferente da do nosso, né, muito mais sutil, né, muito mais elaborado do que o nosso, mas tem perispírito.
porque ele precisa do perispírito para interagir com a matéria. Tá bem? É disso que ele está falando aqui. Se a gente entender que o fluido vital é aquele que age sobre o corpo, por ação do perispírito, comandado pelo espírito, está certo, é isso mesmo. É o fluido vital, ele é que comanda os órgãos, né? É por isso que as emoções mal geridas pelo espírito, elas trazem doença. Por quê? Porque elas vão agir sobre o perispírito, as emoções, de forma errada. Esse perispírito vai interagir com o corpo, vai desorganizar as células e vai trazer doenças, as mais diversas. Porque célula tem polaridade. Quando você desorganiza essa polaridade, você acaba confundindo os órgãos, que não trabalham mais da mesma maneira, ou de maneira correta. Não é? Então, é fundamental que nós estejamos bem, que saibamos organizar o nosso pensamento, que tenhamos confiança irrestrita no Criador, na vida e em nós mesmos, é fundamental, para poder agir sobre o corpo de tal maneira a ter vitalidade, né, e a ter saúde, comandando o nosso corpo com qualidade. As nossas emoções, elas têm que ter qualidade para poder gerir os nossos órgãos de tal maneira a gerar saúde, a gerar bem-estar, independentemente do que está acontecendo fora, independentemente do que está acontecendo à nossa volta. Jesus deu com maestria este exemplo. Ele era imperturbável. Acontecesse o que acontecesse, ele não se perturbava, né? E é isso que muitos seres aqui no nosso mundo aprendem através das suas religiões, da sua maneira de cultuar as religiões, aprendem a ser imperturbáveis, né? a não se perturbar com o meio, a não se perturbar com aquilo que está acontecendo à sua volta, e muito menos a ter pré-ocupação. A pré-ocupação traz muito distúrbio para o corpo. Né? Pré-ocupação é se ocupar antes de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu tenho muito medo disto, muito medo. Aliás, criaram uma síndrome para cada coisa, né? É síndrome do pânico, síndrome do medo, síndrome não sei do quê, né? E nós deveríamos pegar o nosso dicionário, né, em papel, e pegar aquela página do medo e riscar a palavra medo de tal forma a destruí-lo da nossa vida. Nós não devemos, em hipótese alguma, temer qualquer coisa. A coisa que mais nós precisamos, ou poderíamos temer, é a morte. E a morte não existe. O Espiritismo levantou a lápide do túmulo, né? Destruiu a morte. Nós somos seres imortais, temos a imortalidade pela frente. Aconteça o que acontecer, nós não devemos nos perturbar. E isso vai trazer muita saúde, muito equilíbrio, muita paz, muita tranquilidade. Boa noite, José Alencar. Seja bem-vindo. Para todos nós aqui na Terra. É isso que nós precisamos fazer. Questão de número 140A. Não obstante, há espíritos que deram esta definição. Resposta: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Né? Quer dizer, por que Kardec criou o controle universal sobre o ensinamento dos espíritos? Exatamente por essa razão. Né? Ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas, 1000 grupos, né? Porque naquela época não havia centro espírita, o único que havia era o dele, né? Fundado em 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Todo o resto eram grupos espíritas que não eram legalizados do ponto de vista da lei, só o dele era legalizado. Né? Ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas pelo mundo, inclusive com o Brasil. Eu já falei isso a quarta-feira passada, na Bahia, havia um grupo, né, com o qual ele se comunicava. Se comunicava com o mundo inteiro, literalmente. Né? Todos os 5 continentes se comunicavam com Kardec, inclusive da própria França.
E ele comparava essas respostas, perguntas e respostas que eram feitas aos espíritos com as que ele fazia. E só dava foro de verdade para aquelas para as quais havia confirmação da maioria. Não é? Isso que trouxe estabilidade e credibilidade à doutrina dos espíritos. Né? E, então, esses espíritos que são ignorantes não podem receber foro de verdade. É por isso que os romances não têm foro de verdade. Eles não têm lastro. É um médium e um espírito. Como as obras de Rustang, é um médium e um espírito. E Rustang perguntando. Jean-Baptiste Rustang, que também era francês, na época de Kardec, né? Ele submeteu a obra a Kardec, depois virou inimigo de Kardec, porque Kardec fez uma censura muito velada, muito educada à sua obra, dizendo que ele poderia ter pego os 3 tomos e transformado num só. Quer dizer, chamou o cara de prolixo logo de cara, né? E que quanto ao corpo de Jesus, ser um corpo semimaterial, ele postergava ao futuro a confirmação ou não dessa afirmação. Ele não quis desmentir o cara, nem desmentir os espíritos, porque era uma pessoa muito educada, né? E disse isso. E transformou o Rustang, os rustanguistas, em seus inimigos, inclusive a Febe, inimiga de Kardec. Né? Muito bem. Kardec faz um acréscimo de explicação a esta resposta da 140A, que é a seguinte: a alma age por meio dos órgãos, e esses são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros focados os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Questão de número 141. Há qualquer coisa há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Resposta dos espíritos superiores: a alma não está encerrada no corpo, ela não está dentro. Não é que nem ovo de Páscoa dentro da embalagem, né? Não está dentro, não. Como o pássaro numa gaiola, ele compara aqui ao pássaro, eu comparei o ovo de Páscoa, ele comparou ao pássaro. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, não como um envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo, ponto. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Questão de número 142. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O José Ademir disse boa noite. Boa noite, José. Questão de número 142. Que dizer dessa teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? Resposta: o espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. É a mesma história lá que eu falei, da criança só completar a sua encarnação aos 7 anos de idade, etc. Quando nasce inteiro, ligado inteiramente ao corpo físico. Não depende mais absolutamente nada para se ligar ao corpo físico. Ela está sujeita à influência da família primeiro, né? A primeira influência que ela vai sofrer é a da família. Por quê? Porque os pais têm a missão de educar seus filhos, de extinguir neles
ao máximo possível as suas más tendências, influenciando-os de maneira positiva, por palavras e, sobretudo, pelos exemplos, para que ele siga pela vida da melhor maneira possível e vença a encarnação. Esse é o propósito da encarnação. Não tem nada com ligação total do espírito aos 7 anos de idade, para que ela esteja mais influenciável ou não. Nada disso. Ela vai estar influenciável até ela sair de casa para poder receber a influência dos amiguinhos na escola, da professora, dos meios de comunicação, enfim, de tudo aquilo que nós, da sociedade, tudo aquilo que nós conhecemos. Né? Mas a primeira influência é a dos pais, que têm a responsabilidade por terem ligação com esse espírito, muitas vezes ligação de outras encarnações, ou mesmo compromisso desta encarnação, de educar essas crianças, né? De dar a eles a educação, a influência, o exemplo, por palavras e atos, sobretudo pelos atos, para que eles se livrem de suas más tendências. Que todos nós, mais ou menos, trazemos más tendências de outra encarnação. É visível isso nas pessoas. É visível isso no mundo. Um mundo como o nosso, que tem hospital, hospício, prisão, cadeia, enfim, tudo aquilo que nós temos aqui, não é um lugar de delícias, não é um lugar de veraneio. O espírito, quando encarna aqui, é um grande corajoso, porque ele sabe aonde está se metendo. Ele sabe o tamanho da encrenca. Não é fácil viver num mundo como o nosso. Não é fácil. Quando nós achamos que está tudo bem, vem uma lapada e tira o chão do peão. E é assim que acontece mesmo. É assim que tem que acontecer. Porque nós aprendemos desta maneira. Somos espíritos imperfeitos, rebeldes. Não aceitamos ingerência. O que nós acreditamos ser ingerência na nossa vida. Não é? E, por sermos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, orgulhosos e, sobretudo, egoístas, é que vem aquilo que eu chamei de lapada, né? Os reveses da vida acontecem para que nós despertemos. Ô, caboclo, não é assim. Ô, cara, não é assim. Você não tá vendo que não é assim? Então aprenda. É por isso que as coisas acontecem como acontecem. E cada um administra esse fato à sua maneira. É claro que com mais conhecimento, como estes trazidos pela doutrina espírita, é mais fácil adentrar essa selva chamada vida na Terra. Não é? Com esse conhecimento é muito mais fácil. Senão, nós vamos agir como agem os materialistas. É tudo meu, só meu e que se dane o resto. E a gente aprende na doutrina espírita que não é assim, não deve ser assim, porque os nossos interesses não estão na vida material. Estão temporariamente na vida material, mas sobretudo na vida espiritual, em adquirir os bens espirituais. Não é? Esses são os nossos reais interesses. Ele arremata a resposta dizendo o seguinte: são os órgãos e instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam, isto é ainda tomar o efeito pela causa. Alguma dúvida naquilo que eu acabei de comentar? Porque eu andei comentando aqui umas coisas meio atravessadas, né? E se tiver alguma dúvida ou tiver algum comentário que queiram fazer aí, por favor, se manifeste. Questão de número 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Resposta dos espíritos superiores. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. São os prolixos. Usam de palavras rebuscadas, de um monte de palavras para não dizer nada.
Não é? Isso acontece até hoje entre nós. São os prepotentes, os vaidosos. Né? Aliás, o movimento espírita brasileiro está eivado, está contaminado por esse tipo de coisa. Até hoje. E somos espíritos imperfeitos. Não adianta a gente querer aqui dourar a pílula, não. Este é o fato. E o fato, ele comanda a nossa... Este fato comanda a nossa vida. Comanda a vida das pessoas aqui na Terra. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor. Olha, se eu falo uma palavra que tem o mesmo valor dado outro, eu não estou falando diferente. É um termo semelhante, mas que significa a mesma coisa. Sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há, então, necessidade de figuras, de comparações, que tomais pela realidade. Ora, se nós não temos termos de comparação para o entendimento de uma coisa, fica muito difícil de entendê-la. Por exemplo, se você pega Nostradamus, que era um clarividente, não era um vidente. Clarividência não é mediunidade. Ele via a coisa em tempo real, em tempo linear. Não existe tempo e espaço para o espírito. Não existe futuro, passado e presente. É tudo uma coisa só. Então, Nostradamus, como um clarividente, via a coisa na linha do tempo. Linear. Chega num determinado momento, está lá numa de suas astúrias, ele diz assim, eu vejo galinhas soltando ovos de fogo. Muito bem. O que ele estava querendo dizer? Depois interpretaram o que ele estava querendo dizer. Ele não tinha termos de comparação para avião. Então, para ele, quem voava era a galinha. Talvez ele tivesse lá um galinheiro na casa dele, sei lá. Quem voava para ele era a galinha. E ovos de fogo que eram? As bombas. Como ele não tinha termos de comparação, ele falava, bom, se está soltando alguma coisa que, ao se encontrar com o solo, explode, se é galinha que está voando, só pode ser ovos de fogo. Olha o que é o termo de comparação. Olha a dificuldade dos espíritos superiores ao ensinar as coisas do mundo espiritual. Por isso que nós precisamos aprender a pensar como os espíritos. Fazer abstração do que nós conhecemos para aprender a pensar como eles, para poder entender aquilo que eles desejam ensinar. Questão de número 144. Que se deve entender por a alma do mundo? Que se deve entender por alma do mundo? Resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à Terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando o escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Olha, ele é obrigado a usar uma palavra que designa um dos mandatários de um exército, né, lugar-tenente, para poder definir o espírito missionário. Olha a dificuldade dos espíritos para ensinar alguma coisa. Não é? São os mandatários de Deus, são os enviados de Deus. São os missionários, né, que vêm junto a nós ensinar alguma coisa. E eles vêm só como encarnados? Não, muito pelo contrário, e ainda bem que não. Eles vêm todos os dias como espíritos influenciar, inspirar o bem ao homem. Eles fazem isso diuturnamente. Vem aqui, cada um de nós, o enfermo, o revoltado, o presidiário, o marginal, o homicida, o cidadão de bem, o pai de família. Todos nós somos inspirados por esses espíritos. E precisamos
ao deitar, pedir a bênção de Deus para aquela noite, porque vamos nos desligar do corpo parcialmente, durante o sono do corpo físico, e sonho é igual à atividade do espírito. Sempre que se falar em sonho, pensem, atividade do espírito. Para isso, para que nós tenhamos uma boa atividade ao longo da nossa noite, nós precisamos estar em boa companhia, especialmente em companhia dos nossos espíritos guias. Então, antes de dormir, fazer um bom pensamento, pedindo a Deus que estejamos em companhia deles, para termos boas atividades ao longo da nossa noite, ao longo do nosso sono, desse desligamento parcial do corpo físico. Isso é tão importante, né, que os espíritos dizem que ao desencarnar, quem teve bons sonhos encontram tarefas concluídas no mundo dos espíritos. Olha o quanto é importante isso, gente. O quanto isso é importante. Nós podemos realizar tarefas ao longo do sono do corpo físico e do desligamento parcial do espírito, encontrando essas tarefas concluídas ao desencarnar. Já imaginou a alegria, a satisfação que nós podemos ter em encontrar isso? E pela manhã, antes de iniciar qualquer tarefa, fazer a nossa prece. Não precisa ser preces longas, um rosário, pelo contrário, um bom pensamento. Não é? Aquele serzinho lá na atividade da lavoura, que bate no peito e diz, Senhor, eu estou aqui, me dê a tua bênção, tem o mesmo valor daquele que faz o terço. O mesmo valor quando isso é feito de forma sincera, né? Que a sinceridade é agradável a Deus. Então nós precisamos da prece, porque a prece é um elo de ligação entre nós e o Criador, entre nós e o Causador, a inteligência suprema do universo. Por isso que é fundamental estar ligado ao bem pelo pensamento. Pensamento é tudo, pensamento é força criadora, para que nós tenhamos uma vida plena, alegre, feliz, independentemente da qualidade material ou da nossa posição social aqui nessa terra. Questão de número 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Nada vem de sopetão, né? Nada vem por impulso do Criador. Né? Tudo é um processo. O ensinamento é um processo. Ninguém começa pela 8ª série. Nós começamos lá pelo jardinzinho, aprendendo as primeiras letras, aprendendo no contato com outros seres humanos e etc. Assim também foi a doutrina espírita. Houveram seus precursores. Não é? Nós tivemos diversos filósofos na humanidade que foram precursores da doutrina espírita, ensinando coisas muito semelhantes, não é? Muito, ou até para não dizer iguais a quem ensina a doutrina espírita. Jesus foi um deles. Né? Jesus preparou o caminho para o espiritismo. Jesus partiu de Moisés, dos 10 mandamentos, que todo o resto foram leis civis, que não tem nada a ver com Deus, foram leis civis. 10 mandamentos não, teve origem na divindade. Né? Jesus parte dos 10 mandamentos, ensina que Deus não é um Deus antropomórfico, não. Ele não tem a forma de homem, não. Nem é cruel, nem é vingativo, né? Nem precisa ser agradado com promessas e etc., para ensinar que Deus é um ser misericordioso, bom e justo, e que o homem deve confiar nele, que ele não dá pedra ao filho que lhe pede pão, assim como o pai zeloso não dá pedra ao filho que lhe pede alimento. Não é? Para preparar o caminho, 2000 anos preparando o homem para receber
estas orientações das quais nós estamos tratando hoje. E não há presunção nenhuma da minha parte em falar isso. Estudem Kardec e vocês vão ver. Jesus veio trazer essas verdades ampliadas e claras para que o homem conhecesse a verdade. Ele disse que a verdade não estaria escondida, que a candeia não se coloca embaixo da mesa, mas sobre o alqueire, no alto, para iluminar a sala toda, ou seja, para iluminar a todos. O homem não confiava na imortalidade, mesmo Jesus se debatendo sobre ela, para ensiná-lo. Ele não confiava, nunca confiou. Para ele, o homem, para a maioria dos seres humanos, Deus é uma ideia totalmente esquisita, vamos dizer assim, e a imortalidade simplesmente inalcançável. Tanto que cria aí Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e tal, todos eles com atributos muito semelhantes a que são os espíritos. Nós somos assim depois de desencarnar. Como o Batman, como o Super-Homem, como a Mulher Maravilha e tal. Nada impede esses super-heróis, assim como nada, nenhum obstáculo material impede o espírito. Não é? Então, olha como a ideia do homem sobre Deus e sobre os espíritos é tacanha, atrasada. Assim como a ideia da imortalidade. Mas aí ele vem com a doutrina espírita provando isso, através da comunicação dos espíritos, mostrando para o homem que isso é verossímil, que isso é verdadeiro, que isso é possível e alcançável por qualquer um, por qualquer ser humano, por qualquer um que tenha mediunidade. E, de forma geral, todos nós somos médiuns, porque recebemos a influência dos espíritos. Alguns são médiuns ostensivos, porque recebem e manifestam a vontade e a ideia, o pensamento de alguns espíritos. Mas, de forma geral, todos nós somos médiuns, que somos influenciados. Então, através da mediunidade, o homem pode sentir, perceber e atestar a existência dos espíritos. E a imortalidade da alma, consequentemente. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Há muitos sites, eu já falei outro dia, repito, que estudam a filosofia clássica. Por favor, reportem-se a esse site e ouçam aquilo que esses estudiosos têm para falar. E vocês vão ver ali claramente exposto, através dos filósofos da antiguidade, a doutrina dos espíritos. Basta conhecer a doutrina através de Kardec, que é facílimo identificar essa doutrina na exposição de cada um desses filósofos. Sócrates, Platão, enfim, todos eles aqui, eu não vou enumerar agora, mas todos eles aqui falam claramente de doutrina espírita com outro linguajar, em outra época, é claro, tem que contextualizar, mas falam claramente de doutrina espírita. Mesmo no Antigo Testamento, se fala claramente de reencarnação, de imortalidade da alma, do livre-arbítrio, da lei de causa e consequência, de todas essas leis que o Espiritismo vem trazer com clareza para o homem nos dias atuais. Para nós encerrarmos nossos estudos, questão de número 146A. Não, é 146, né? 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita, ou seja, fechada. Ele está encerrado no corpo. Resposta: não. Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, quem usa mais o pensamento e a inteligência. E todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que se servem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Questão 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, ou seja, os chakras,
Resposta: que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto em que se dirigem as sensações. Os que situam naquilo que consideram como centro da vitalidade a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, o centro de força de cada um está nas atividades que ele desenvolve, e não em centros particulares, como querem os hinduístas, não é? Há um engano deles, que eles fazem esta confusão, não é? Entre fluido vital, não é? E centros de força, apenas isso. Vamos marcar aqui o item 3, materialismo, para a próxima quarta-feira, dia 14, para nós darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. A Marta Cristina entrou, a Pati, tudo é entendido até aqui, Luiz. Carlinhos entrou, Marlene Lopes, Maria da Conceição Nascimento, colocou palminhas e tal, agradecemos a todos e reforçamos o pedido. Por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, por favor, para que nós possamos atingir os 1000 inscritos, para podermos abrir a nossa comunidade no nosso canal, tá bem? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós vamos encerrar os nossos estudos. Mas depois da nossa prece de encerramento, como é habitual, nós podemos continuar aqui discutindo doutrina espírita até quando vocês assim desejarem. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem e a força necessária para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.